Olá, vamos meditar na palavra do Senhor neste devocional acerca da importância de termos uma fé que se personifique em boas obras. Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao 17, está escrito: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã precisar de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar o que necessita, de que adianta? Assim também, a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Muito bem. O objetivo dessa carta é instruir os cristãos, especialmente de Jerusalém, a serem cristãos de fato, a entenderem como funciona o Evangelho em Cristo Jesus. E nessa dinâmica, Tiago vai trazer uma exortação clara, uma exortação pontual, direta, sobre a relevância de um testemunho, de uma prática de boas obras, de apoio ao necessitado e ao aflito, que seja resultado de um coração que verdadeiramente está cheio do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo. Eu acho interessante a forma como Tiago vai se colocar aqui, porque no verso 16, ele traz uma pitada de ironia a fim de proporcionar uma interpretação ainda mais clara desse ouvinte ou leitor. E o termo que ele vai utilizar ali, quando ele fala assim, como você vai dizer para a pessoa, vá em paz, se alimente, se farte, sem proporcionar o que ele precisa, sem sanar a sua necessidade. Quando ele usa o termo paz ali, é o termo eurene, que no original hebraico seria shalom, ou seja, uma paz plena, uma paz integral. O que ele está dizendo é o seguinte: como que você tem a audácia de sugerir que alguém tenha plenitude, que alguém vá de forma plena, feliz, integral, sabendo que a pessoa precisa e você não exercita o apoio necessário e você não supre necessidade? A exortação é para que a gente seja coerente entre o que falamos e praticamos. A exortação, o chamamento é para que, de fato, não somente digamos que cremos, mas tornemos isso palpável, visível, concreto, materializado em boas obras na vida de quem está necessitado. E aí, trazendo para a nossa vivência, eu penso que a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui não é entrar naquela celeuma teológica de obras e salvação, fé e salvação. Não é o objetivo dessa palavra. Mas sim, checarmos de forma clara, de forma honesta, trazendo consciência com muita clareza, se de fato somos convertidos. Exatamente. É fundamental que você, antes de qualquer outra aplicação que eu faça aqui, que você agora pare onde você estiver e sinceramente reflita, responda se você de fato nasceu de novo da água e do Espírito, se realmente a tua experiência com Cristo é uma experiência que tem gerado em você a metanoia na palavra de Deus. Porque o pressuposto é que nós só conseguimos transbordar em boas obras no sentido que o texto nos exige se de fato somos enxertados na videira verdadeira. Muito bem. E num segundo momento, é fundamental a gente checar como está a nossa vivência cristã. Como está sendo o exercício de, número 1, a prática das entranhas de misericórdia. Deixa eu falar sobre isso com você. Lá no livro de Colossenses, o apóstolo Paulo vai trazer esse termo e o original desse termo se conecta de fato, a ideia é de fato as entranhas, as vísceras, a parte estomacal de um corpo humano. O que ele está dizendo é: revistam-se das entranhas de misericórdia, ou seja, revistam-se do Espírito de Cristo nessa mutualidade de amor, de compaixão e de graça, que seja visceral, seja de dentro para fora. E aí, o que acontece hoje? Nós estamos na era do conhecimento. O termo rapport hoje é um termo muito utilizado quando se fala de inteligência emocional, de técnicas de venda. Rapport pressupõe
significa que você se conectou com o outro em âmbitos de entranhas, em âmbito de profundidade. Você espelhou com o outro algo que conecta vocês. Interessante, né? No mundo de hoje se fala sobre soft skills, ou seja, a capacidade que você tem de ser alguém inteligente emocional. No ecossistema onde você está plantado, no lugar onde você está inserido, seja ele seu ambiente familiar, de trabalho, igreja, bairro, não importa. Hoje, a demanda exigida é que se tenha inteligência emocional, que se exercite empatia um para com o outro. Grandes empresas hoje já não contratam mais um profissional somente pelo QI, de forma alguma, muito pelo contrário. É mais fácil o QE, o coeficiente emocional, falar ainda mais alto do que o coeficiente de inteligência, o coeficiente cognitivo. Nós precisamos entender que nós estamos inseridos nesse tempo e isso diz respeito à missão integral também. Precisamos entender que no tempo em que estamos hoje, vivendo a nossa vida cristã, nós somos exigidos de ter esse nível de inteligência emocional, esse nível de empatia. Só que a Bíblia já vai nos instruir acerca disso há muito tempo atrás. A palavra de Deus já vai nos encorajar a alcançar esse nível de rapport, de entranha de misericórdia, muito antes. Onde eu quero chegar com você nessa reflexão é que se hoje o mundo nos exige esse nível de compaixão, quanto mais faremos nós por amor a Cristo e ao Evangelho? Se antes já não havia desculpas, porque a palavra de Deus é clara em nos exortar, hoje então, que emocionalmente já há essa exigência, o que daremos como desculpa para não exercitar a prática de boas obras? Não há mais o que argumentar. Se até mesmo a vivência humana e natural já nos oferece um caminho, já nos apresenta subsídios para termos soft skills, quanto mais um cristão cheio do Espírito Santo precisa e deve superabundar na prática de boas obras. É interessante pensar que no dia a dia, e aí coloque isso aí como uma segunda aplicação, muitas historinhas são contadas, muitas desculpas são dadas para não desempenhar a eficácia disso. E muitas vezes não tenho tempo, não tenho dinheiro, não confio se essa pessoa realmente precisa, dentre outras desculpas que vão surgindo. Há quem diga até assim, não, eu tenho que orar antes para saber se o Espírito Santo vai me autorizar a ajudar essa pessoa. Olha, se a Bíblia vai dizer que até os nossos inimigos devem ser alimentados se tiverem fome, se até o inimigo, a Bíblia está dizendo que a gente tem que alimentar, quanto mais um ser humano que diz para você que está com fome. Então, o texto é claro. Eu não posso dizer que sou de Deus, que sou de Jesus, que sou cristão, se eu não materializo isso nas minhas ações, ajudando quem precisa. E aí, voltando aqui para a questão das historinhas, das desculpas que são contadas, eu quero encorajar você a trazer para a sua prática diária essa consciência, organizar a sua rotina, organizar as suas demandas e estabelecer de forma intencional tempo e percentual de recursos para conseguir desempenhar boas obras no que tange o auxílio aos necessitados. Não importa se hoje você pode contribuir de forma proporcional com menos, com uma porção média ou muito grande. O que é fundamental é que, conforme as suas forças e dentro dos seus termos, você desempenhe o que a Bíblia está nos apresentando como uma espécie de credencial do cristianismo legítimo. Esse assunto é muito sério e eu quero te encorajar a trazer inteligência no processo, consciência e organização da sua demanda para que você consiga fazer. Ou seja, é para você mitigar os gaps que estão te deixando na negligência e colocar em prática de forma inteligente aquilo que o Senhor nos apresenta como parte de um cristianismo puro e verdadeiro. Muito bem. A palavra do Senhor vai nos convidar a exercitar esse nível de compaixão como uma forma de evidenciarmos o Cristo que habita em nós. E, na verdade, há até quem resuma isso dizendo que se há Cristo em nós, então logo o natural é que o resultado sejam as boas obras. Não somente obras,
materiais, mas o fruto do Espírito. Mas aqui nesse texto, nesse trecho aqui, a especificidade se dá no auxílio aos necessitados. Olha que interessante. Aqui na Sociedade Bíblica do Brasil, nós temos inúmeros projetos que atendem a povos, dialetos, nações, povos não alcançados, que precisam ouvir a palavra de Deus. E você pode exercitar boas obras contribuindo com esses projetos. Eu quero te encorajar a ser alguém que no seu dia a dia olha para quem está ao seu redor, olha nos olhos, olha com o seu coração e de fato se compadece. Quem sabe você está ferido pelas demandas da vida, você se decepcionou muito. Quem sabe você já ajudou muita gente e não foi retribuído nesse auxílio. Eu quero declarar em nome de Jesus que haverá cura sobre o teu coração e sobre a tua alma, que o poder de Deus, o poder da palavra de Deus, hoje vai te curar e te encorajar a fazer, não porque os outros mereçam, não porque os outros vão validar você e retribuir você, mas porque Deus está vendo a tua conduta e Ele é poderoso para te galardoar, para te recompensar segundo as tuas boas obras. Ou não. Mas o encorajamento aqui é para que sim, você seja alguém que transborde em obras que glorifiquem a Deus, que alimentem ao Senhor e que vão testificar para as pessoas ao seu redor que verdadeiramente Deus é real, que verdadeiramente há um Deus que ama as pessoas e que deseja salvá-los. Quando você pratica boas obras, você prepara a terra para receber a semente do Evangelho. Como você vai ministrar uma palavra, como você vai evangelizar, se antes você não suprir a necessidade daquela pessoa numa forma de acolhimento, numa forma de trazer para perto, de abrir o caminho para que a semente seja lançada. Pense nisso de forma séria, de forma legítima, de forma profunda e honesta, e que o Senhor hoje venha te empaquetar com essa palavra e gerar em você um novo comportamento, uma nova disposição. Se o teu coração está frio, arrependa-se hoje diante do Senhor. Peça a Ele que te ajude a chegar no nível de verdadeiramente exercitar frutos que glorifiquem ao Senhor e manifestar entranhas de misericórdia. Eu sou a pastora Daniele Neves, membro do Diretório Estadual Carioca da Sociedade Bíblica do Brasil e da Igreja Batista Vale Rio. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Promova uma leitura intergeracional. Crianças, adolescentes, jovens e adultos. Conclua com uma leitura responsiva e convide a que todos ofertem para a causa da Bíblia e para os programas bíblicos de impacto social que a SBB tem. Informe o canal de doação sbb.org.br/doe. Registre e compartilhe com a SBB os trechos lidos, marcando a SBB nas redes sociais. Promova um passeio ciclístico com famílias e ministérios, explique a mensagem do evento e incentive inscrições acessíveis. Planeje trajeto, apoio e sinalização. Finalize com oração e breve leitura bíblica.